Bom, gente, bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. O som está chegando? Oi. Ok. Bom, com muita alegria, estamos de volta para realizar o estudo de número 118 do Apocalipse. Nós estamos trabalhando hoje com a abertura do capítulo 7º, que vai ser um grande desafio para todos nós. Nós vamos trabalhar o 7º selo, não é isso? Sim. Nós iniciamos dando bom dia para todos os nossos amigos, companheiros da Rede Amigo Espírita, que nos acompanham através do Facebook, do YouTube, os amigos da FIAC que estão em casa, enfim. Nós estamos hoje, nessa manhã, recebendo o Flávio, representante lá do Movimento Espírita de Diamantina. Seja bem-vindo, Flávio. A nossa querida amiga Heloísa, que é da FIAC, mas a Heloísa também hoje reside em Ponte Nova, leva a mensagem para os amigos de Ponte Nova. Um grande abraço para a Cicinha, lá no Luz na Alma, né? Um grande abraço para todo mundo lá de Ponte Nova, que nós temos muito carinho. Esperamos voltar lá em breve. Nós vamos iniciar então o nosso trabalho fazendo a leitura do capítulo 7º, nos seus primeiros movimentos do Apocalipse. Vamos lá. Primeiro versículo. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, e todas as tribos dos filhos de Israel. Vamos ficar por aqui. Até o 4º versículo está de bom tamanho, não é? Então, primeiro versículo, me perdoem, vou reler. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Depois destas coisas, começa o texto. Depois do quê? O início de uma nova era. Vocês estão de acordo? Porque o estudo do Apocalipse para nós, que estamos aqui à luz do Espiritismo, é trabalhar analisando o que está acontecendo e o que vai acontecer. Porque o Apocalipse é o livro da revelação. Apocalipse do grego é revelar. Tirar o véu do que é real. Desconhecido ou não percebido? Vai a reflexão. Não é isso, Júlio? Sim, sem dúvida. Júlio, seja bem-vindo. Júlio, vamos revelar. Júlio ficou 2 semanas cumprindo uma tarefa familiar. Seja bem-vindo, Júlio. Hoje eu consegui o alvará de soltura, estou de volta. Então, muito bem. Então, vamos dizer assim, o mundo espiritual vai autorizando para que nós possamos caminhar. Qual mundo espiritual é esse que eu me refiro? É uma autorização que vem de fora para dentro?
ou o movimento interior de cada um para se tornar merecedor, para darmos novos passos. Dentro de uma visão religiosa tradicional, estaremos sempre projetando o poder, a potestade para o externo. E em doutrina espírita, século XXI, que a ciência filosófica de um novo tempo, nós estamos refletindo sobre esta condição de fazer merecedor, porque Deus nos concede a liberdade de agir. E a liberdade nas ações trarão responsabilidades no aprendizado, é da lei. Causa e efeito é responsabilização. Causa e efeito não é pagamento de dívida. Embora nós vamos encontrar esses termos em doutrina espírita, fala dos espíritos no Evangelho, segundo o Espiritismo, no céu e inferno, mas são expressões didáticas no tempo para aqueles que necessitam daquela orientação. Eu estou dizendo que nós não mais necessitamos? Não. Eu estou dizendo que o Apocalipse é tirar o véu do que nos aguarda em termos de evolução daqui a pouco. Não é no grande futuro, não. Então, se nós viermos para cá estudar o Apocalipse, ainda envolvidos num contexto anterior de causa e efeito, dentro de uma visão heteronômia, o que é isso? Hétero é de diferente, hétero é o do outro, nomia é lei. Então as religiões tradicionais trabalham com a ideia de que existe uma lei que rege o destino do outro, ou dos povos. Pegou, Heloísa? Então se nós não viemos para cá hoje, no Apocalipse, para estudar porque o meu passado é complicado e eu preciso estar bem com o mundo espiritual superior, para que eu possa, inclusive, habitar um planeta Terra muito superior, muito melhor. Eu tenho que ficar amigo dos anjos. Pegaram aí qual a ideia inicial? Tá certo, Luiz? Dentro dos princípios filosóficos? A ciência filosófica que propõe o desenvolvimento moral do espírito. Esta é a essência do espiritismo. Certinho? Então viemos para cá para procurar tirar o véu. Nós precisamos de enxergar o que é real e não o que é aparente. E aí eu fecho essa abertura com Paulo de Tarso, na sua epístola aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala: em parte vemos, em parte profetizamos. Mas chegar-se-á um tempo em que veremos face a face. Face a face, ou seja, tirar o que nos impede de estar diante da verdade. Então nós estamos aqui por um investimento divino. Aí eu vou agora trabalhar lá fora. Jesus é o governador espiritual do planeta. Como que inicia o livro Apocalipse, que causa tantas dúvidas para os cristãos? Vamos lá, rapidinho, primeiro versículo do Apocalipse. Rapidinho. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Então é revelação de Jesus Cristo.
no seu sentido de evolução planetária, Jesus vem anunciar o que brevemente vai acontecer. Existem religiosos que discutem se tudo que está aqui no Apocalipse já aconteceu, que é brevemente. Então, quem leu o Apocalipse nos tempos de Jesus, né, ou melhor, nos primeiros séculos, então assim, o que vai acontecer brevemente? Aí a gente vai para os movimentos históricos e em todos eles encaixa o texto. Com isso, eu estou dizendo que analisar o Apocalipse com uma visão temporal, nós estamos no século XXI. É isso, Fernando? Ou tem espírito aí do seu lado que está no século XVIII? Pode ser? Então tá, só para brincar com vocês, porque aqui nós temos um ambiente espiritual. Temos espíritos aqui vinculados a vários bolsões que estão em processo de evolução. Ponto. Mas no século XXI, se a gente for olhar com a visão temporal, aí nós vamos falar assim, o que brevemente pode acontecer com a abertura do 7º selo? Nós vamos falar agora dos anjos, das árvores, dos ventos. Aí, Flávio, eu vou virar conversar com você e nós vamos falar assim, olha, lá em Diamantina, lá na nossa casa espírita, nós estamos vivendo o seguinte desafio. Aí nós vamos com certeza encaixar tudo aqui no 7º selo. Certo? Vamos encaixar. Mas o nosso desafio não é trabalhar em nível temporal. Porque o Evangelho, o Antigo Testamento, já cumpre esse papel. Como assim? É muito fácil. O Apocalipse não é o último livro da Bíblia. Então, cada livro da Bíblia representa um ciclo evolutivo do indivíduo e da coletividade. Está claro? Ficou claro? E disse Deus, haja luz. Tudo começou. E o sol está irradiando. E nós estamos nos movimentando. Hoje eu estava trabalhando com o Júlio aqui alguns conceitos do livro Revolução Espírita, do Paulo Figueiredo. Dica, estudem. Então tem um texto aqui, Kardec conversando com os espíritos, e um espírito, Mohamed, ele fala sobre sobre a autoridade das religiões antigas. E ele diz que ele foi um sacerdote egípcio. E aí Kardec vai perguntar, como é que era lá atrás? O espiritismo tem a ver com a religião dos egípcios? Aí o espírito responde, tal qual. Então o espiritismo era estudado lá na época das pirâmides, mas por que o assunto ficou escondido durante muito tempo? Aí ele diz assim, porque os sacerdotes, na verdade, eles queriam transcodificar a doutrina legítima para o entendimento do povo. Então eles criaram símbolos, criaram ritos, criaram dogmas e guardaram a essência para eles, porque eles julgavam que o povo não tinha condição. Mas dali surgiu todas as religiões. Aí, mais à frente, Kardec pergunta assim, e qual que é o papel de Moisés? Moisés foi iniciado lá no Egito. Aí o Espírito diz assim, a autoridade de Moisés é tal que porque Moisés quis fazer com que essa mensagem chegasse para o povo. Esse movimento de Moisés inaugura todo um processo do desenvolvimento do saber. Do saber. Eu não estou falando de religião. Toda a era de debates, toda a era do desenvolvimento do senso crítico. Moisés representa a libertação do povo hebreu que estava escravizado no Egito.
Olha que beleza. Não vou entrar muito no mérito, Uhum. senão a gente desvia demais. Mas eu estou trazendo isso no sentido de que Moisés, quando trouxe os 10 mandamentos, ele sintetizou a lei de justiça para nosso entendimento, e nós estamos correndo atrás da lei do entendimento, da justiça até hoje. Certo? Jesus, depois, veio vivenciar essa lei de justiça pelo amor. Com isso eu estou dizendo que nós temos no Antigo e no Novo Testamento todo o processo pedagógico que é suficiente para a nossa libertação espiritual. Onde que entra o Apocalipse sendo o último livro de profecia? O Apocalipse vai dizer o seguinte, que quem se está despertando a consciência lá atrás, ou despertou, e está despertando agora, e vai despertar depois, entra no Apocalipse como um processo de testemunho. O Apocalipse é confirmar esse processo de redenção. Sim. Conclui? Luiz, Júlio, quer falar? Não, por enquanto não. Deixa o Luiz falar. Então, assim, eu acho que dentro do que você falou do Apocalipse, poderíamos, então, essas pessoas que estão chegando, alguns que estão chegando nesse ponto no Apocalipse, você pode entender o brevemente, né? Para aqueles que já iniciaram há mais tempo o processo, né? Estamos trabalhando essa transformação, brevemente essas coisas irão ocorrer, né? E o que você falou de Moisés, achei interessante, porque a libertação do povo hebreu, então, fica de uma forma bem mais profunda, né? Que a gente encarava só aquela libertação material, física, né? Libertação da escravidão, saindo do Egito, né? E indo para lá. Mas é uma libertação de mente, né? Uma libertação de conhecimento, né? E aí eu lembrei quando Jesus fala, né? Que a verdade vos libertará. Então essa verdade que Moisés estava trazendo para o povo, né? Agora, só aqueles que trazem a verdade para dentro de si é que conseguirá a real libertação, né? Porque muitas vezes você pode conhecer a verdade, manipula aquela verdade e você vai se escravizar por conta daquela como é que fala? Do uso inadequado do conhecimento que você recebeu, sabe? Vou congelar o seu Moisés para trazer o nosso Moisés daqui a pouco. O seu Moisés no sentido da ideia. Para contextualizar. Observem o versículo. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Então vamos contextualizar dizendo, depois destas coisas, depois de 6.000 anos, podemos trabalhar esse número? Sim, sem dúvida. 6.000 anos de um processo pedagógico. Por que 6.000 anos? Por que 6.000 anos? Porque na questão 51 de O Livro dos Espíritos, vem datar a chegada de Adão, não como indivíduo, mas como símbolo, como um mito que precisa de ser compreendido. A ideia do mito é figura. O nosso erro é criar mitos, pessoalizando, certo? Então, quando você cria um ídolo, você não está interpretando devidamente o que o mito te oferece. Porque nós temos que tirar a persona sempre. Nós temos que buscar a essência, o conteúdo que vai te libertar. Então, Adão, 6.000 anos. Livro dos Espíritos, questão 51. É isso? De Adão a Jesus, são 4.000 anos. Certo? 4.000 anos. Porque se foi 4.000 anos, na fala. Só que o tempo passou. Nós estamos no ano de 2017. Então, pós-Jesus, se eu for partir só do ano 0, porque isso é simbólico também, porque ele não nasceu no ano 0,
ele provavelmente nasceu no ano 36, né? 5 menos. 5 ou 6. 5 antes de Cristo, aproximadamente. Isso é aproximado, tá bom? Então ele não desencarnou com 33. Ele nasceu 5 antes dele mesmo. Ele desencarnou com 37, com 38. Mas o 33 que ficou conhecido como a idade do Cristo é muito sugestivo. E não foi à toa que assim aconteceu um possível erro histórico. Um possível erro histórico. Por que 33? Porque o 3 aqui, ele traz um aspecto importante para a gente entender esse mecanismo. Eu vou explicar por quê. E está tudo dentro da questão dos 4 anjos. Ah, deixa congelado aqui de novo. Vou para outra vibe. Passado, se nós formos contar de Jesus para cá, nós estamos entrando no 3º milênio. Concorda? Então nós estamos entrando no 7º dia de uma semana. Semana não tem 7 dias? Então essa semana se iniciou com a chegada simbólica dos chamados, dos espíritos que foram os que vieram de outras esferas. Vou falar assim. Que eu vou dar mais um dado aqui para talvez confundir. Mas eu preciso. Porque a gente muitas vezes solta as coisas e ficam sem explicações. Na verdade, a raça adâmica, esse grande grupo de espíritos que vieram para a Terra, eles não vieram aqui, eles não chegaram aqui há 4.000 anos. Existe um ciclo que Kardec destrincha no livro A Gênese, que o Emmanuel trabalha ele em várias mensagens, inclusive no livro A Caminho da Luz, em que este agrupamento chegou aqui em torno de 28.000 anos atrás. 28.000 anos atrás. O que inclusive nos explica por que Chico contava para Arnaldo Rocha que o grupo deles tinham vivido na Lemúria. E este grupo, essa família, depois viveu na Atlântida. Da Atlântida eles viveram no Egito, viveram na Grécia, viveram na Índia. Para vocês terem uma ideia, nós não trouxemos detalhes, mas existe um relato minucioso de uma vida de Chico Xavier há 5.000 anos atrás, lá na Índia. Ela era uma pessoa importante nas castas lá, uma rainha. Mas não vem ao caso aqui. O que nós estamos dizendo? Que quando os espíritos afirmavam, na questão 51, que há 4.000 anos chegou a raça adâmica, nós discutimos isso hoje cedo, não foi, Júlio? Nós estávamos vindo para cá conversando sobre isso. Há 4 ou há 6.000 anos atrás, ou seja, 4.000 anos antes de Jesus, está todo mundo situado? Chegaram aqui espíritos, que nós vamos falar deles aqui. Esses 144.000. É o símbolo deles. Espíritos que faziam parte daquele número enorme de entidades que vieram para a Terra há mais de 28.000 anos atrás, para conviver com os autóctones ou com aqueles habitantes da Terra, espíritos mais simples. E eles vieram por queda ou por degredo, porque eles não se mantiveram com a moral que pudesse sustentar a permanência deles no habitat que eles viviam, que simbolicamente é muito parecido com o estado que vive a Terra atualmente, que está todo mundo assim com o cabelo em pé, achando que está tudo perdido, que está tudo bagunçado, mas na verdade a Terra vive um processo de transformações, e nas transformações estabelece um estado a princípio confuso, de crises. Porque na verdade o Apocalipse aqui, em nível social, porque ele é de cada um, como a gente acabou de dizer. E cada um vai despertando de acordo com as suas obras, com a sua condição de entendimento. Fechou?
Mas se eu e você, Luiz, estamos em transformação, nós estamos juntos com Cristina, com Cláudia, com Júlio, que eles estão vivendo a transformação também. Então, todos nós, no mesmo ambiente, vivendo uma transformação, haja luta. Não vai estar todo mundo na vibe da sutileza, da harmonia. Fechou? Por que nós estamos passando por isso? Porque é um processo natural de quando o aluno vai chegando na etapa de fazer prova. Não entra em parafuso? Nem. Nem. Tem que estudar, tem que... E geralmente o aluno quer resolver tudo na última hora, né? E a gente devia estar estudando muito desde antes, muito assim, com qualidade, né? Entenderam? Voltando. Então tudo fica, a princípio, confuso. E nesse período, espíritos não suportaram a pressão lá nesse mundo. Gente, desculpa, eu estou reconstruindo, mas se eu não falar, tem gente aqui que vai falar assim, o que eu estou falando? Isso é importante tratar desse tema, porque esse tema é um tema genuinamente espírita, transmigração das almas, os mundos são solidários. Sim. Allan Kardec trata disso em A Gênese, nós estamos destrinchando. Muito bem, obrigado, Júlio, pelo apoio. Porque no fundo a gente fica querendo correr. Entra logo no versículo, danado. Mas vocês entenderam? Então aqui, nós estamos aqui dentro de uma linha que está consolidada aqui a condução dos espíritos. Eu estava 1h30 da manhã, perdi o sono e fiquei até às 4 fazendo uma releitura desse processo aqui para trazer aqui como reflexão. Então, vamos lá, vamos para não perder... Kardec, que era o bom senso encarnado, tratou da raça adâmica no livro A Gênese. Sim. Então vamos pensar. Então, deixa eu pegar a linha de novo. Então, nesse contexto, os espíritos não tiveram fôlego lá no ambiente deles para enfrentar este momento de testemunho que nós estamos vivendo aqui agora. Meu filho está dando problema, põe para fora. Eu não estou dando conta do meu patrão, peço demissão. Não é? A família está um problema, vou trocar de mulher. Vou trocar de homem, porque homem não presta. Olha só, e nenhum confirma o outro aqui. Né? O problema lá é a sogra, manda matar. A próxima vem homem, né, Luiz? Não, a injustiça social faz greve. Não é? Os políticos mudam de país. Não é? E aí, não voto, vou votar em branco. Aí, viu, gente? Vou anular o meu voto. Vá ali para Dinamarca, nessa sua... Olha aqui. Vou anular o meu voto. Eu estarei dizendo assim, eu não quero permanecer aqui nesse mundo que está em processo de evolução. Porque não votar ou votar em branco não é protesto coisíssima nenhuma, é covardia. Omissão. Com toda a repercussão que possa causar e a discordância que vai surgir. Mas é omissão. Da mesma forma que o aborto, cometer o aborto, a eutanásia ou o assassinato, é dar um testemunho de covardia. Está correto juridicamente? Posso não agradar os juízes, os promotores, os advogados, o público, né? o júri, como que chama? O júri público. Júri popular. Júri popular. Olha, assistindo agora aí. Mas eu nasci para ir para o caldeirão do Hulk. Ah, não, do Hulk não, do... Pegaram aí? Estou brincando com as palavras, porque didaticamente é isso. Então, se eu não tenho condição de confirmar, o que acontece? Eu vou viver um processo natural de perda de autoridade. Como é que eu posso confirmar para a sociedade que eu quero ficar com ela, subir no Calvário? Não, eu não quero subir o Calvário. É um direito seu. O livre-arbítrio é direito inalienável. É uma lei inderrogável, afirma Emmanuel, lá no livro Emmanuel. Livre-arbítrio é um direito inderrogável. Nada nesse mundo tira de você essa possibilidade. Que é conquista sua, por isso é que é inderrogável. Deus não te deu livre-arbítrio. Você desenvolveu isso com as bênçãos da criação. Fechou?
Então, se não temos fôlego para ficar, natural que eu vou habitar um outro lugar. E lá não é inferno coisíssima nenhuma. Lá é uma zona de desconforto, não tenho dúvida. É um ambiente que eu vou ter que trabalhar para fazer jus, para reacender a chama do progresso. É o jardim. É a história do jardim que a gente já discutiu aqui. Eu não estarei mais do lado das almas que eu tenho profunda afinidade. Então a sensação é infernal. A sensação é de aridez. É de ir para um lugar abandonado. Só que foi uma opção. Então não tem essa história de que espírito pega espírito, põe numa nave e aperta o botão e manda lá pro chupão afora. Isso é um conceito equivocado de doutrina espírita, que trata a ideia da liberdade, da justiça e da autonomia. Esta é a essência do processo espiritual. Certo? Discuti isso com o Júlio ontem. Só para dar um ingrediente, viu, Júlio? Que agora a gente está percebendo que essa salada de fruta dos bastidores, depois ela deságua toda aqui dentro de uma linha metodológica e nobre. Porque nem sempre as nossas conversas tem que ter essa linha. Ela tem discordância, ela está em outra linha, mas exatamente para preparar. Então, médium fala assim, eu fui lá na zona inferior, junto com uma equipe de lanceiro, com algema, com flecha, com laser, né? Phaser. Você lembra do phaser? Da Jornada nas Estrelas? E sai lá dando tiro, e isso, e aquilo. Então tem espírito que realmente é demoníaco. Aí a gente pensa assim, mas espera aí, afinal de contas, no que é acreditar? A dica é, vai na lógica. Nós estamos trabalhando aqui um processo em sublimação de uma educação diferenciada, que vence todos aqueles sistemas que nós viemos acondicionados a ele no tempo, de uma lei imposta que vai punir. E nós associamos com isso aos cárceres, as punições, a justiça, o direito, a milícia do mundo terreno. Então nós vamos entender que essa didática ela funciona de acordo com a faixa evolutiva daquele mundo, daquele povo, certo? Então quando o médium fala, eu fui lá, teve isso, teve aquilo, aí os espíritos se rebelaram, aí teve uma confusão. Alguns se salvaram, outros não. Isto tudo representa uma figura de imagem. Porque na verdade o processo evolutivo ele se dá por uma força, uma sobrepressão de ordem superior, que não visa destruir o mal, visa transformar o que a princípio é mal em oportunidade de soerguimento para todos. E nas linhas do amor não tem violência. A violência é a manifestação do espírito embrutecido, que é óbvio que vai utilizar de uma metodologia primitiva. Então o médium, mas então, o que eu vi? Não, você viu certo. Você participou com os recursos que você pode. Mas na verdade, é uma onda magnética que está movimentando aquelas regiões mais complicadas e os espíritos não sabem o que está acontecendo. Mas a atmosfera está diferente. Se a atmosfera está diferente, eu vou me posicionando de uma maneira a me ajustar na viagem. Captou, Luiz? Agora, para quem está com a mente materializada, está vendo é tremor, está vendo é facada, está vendo é soco. Quem está nessa linha vai dar soco, vai tomar soco. Os espíritos superiores não. Eles estão conduzindo com misericórdia para diminuir o máximo o impacto. Como é que eles vão diminuir o impacto? Eu vos aliviarei. É a expressão de Jesus. Então ele envia o Flávio vai lá e dá um passe.
Aí ele envia a mãe, ô meu filhinho, certo? Ele envia a tarefa espírita e a gente vai evangelizar, a gente vai fazer atividade mediúnica, isso é para aliviar. Mas o processo do progresso ele está acontecendo. Para terminar, então, os 4 anjos, na verdade, representam todo um movimento evolutivo, educacional, que vai propor o tempo todo para que nós atinjamos um nível em que a moral será a âncora da nossa salvação. Fechou? Só para concluir a questão da data. 4.000 anos antes de Jesus, 2.000 anos pós-Jesus. Então, com Jesus nós estamos entrando no 3º dia. Concorda? Não é o 3º dia? Não é o 3º dia de uma semana, que começou com a base de 4, em Adão até Jesus? Nós estamos nos 3 últimos dias dessa semana. Fechou? Então, para colocar pimenta, não estava no plano não, viu, Júlio? Foi na saída de casa me mostraram essa folha aqui, e eu vou trazer para complicar mais ainda o processo. Nós vamos falar da ressurreição. Que a ressurreição se dá no 3º dia. A ressurreição é o Apocalipse. O Apocalipse é a segunda vinda de Jesus. Jesus vem, como que ele volta? Através do mecanismo que favorece o nosso entendimento. É o Espiritismo que abre esse portal. Capítulo 16 de Mateus. E Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos doutores da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no 3º dia. Tem uma passagem aqui, essa mesma passagem na linguagem de Mateus, porém no capítulo 20, que a fala vai ser o seguinte: enquanto subia para Jerusalém, Jesus tomou consigo 12 discípulos. No 3º dia, ele vai tomar consigo 12 discípulos. Olha os 4 anjos. Na verdade, não são 4 anjos como individualidades. O 4 fala para nós uma síntese dos 12. O 4 fala para nós dos 4 pontos cardeais, porque o planeta não tem 4 cantos. Tem 4 pontos cardeais. A definir que o norte, sul, leste, oeste, existe todo um processo que vai se desenvolvendo como propostas evolucionais. Então vamos aqui rapidamente pensar. Num ponto cardeal será a caridade. No outro ponto cardeal será a ciência. No outro ponto cardeal, o desenvolvimento moral. No outro ponto cardeal, a arte, a beleza, a cultura. Sintetizei aqui rapidamente, tá? Só para dar uma ideia. E nestes processos, nesses projetos, se envolvem espíritos que são esses anjos, certo? Então deixa eu continuar aqui no texto. Então tomou consigo 12 discípulos. Que se a gente dividir os 12 por 4, dá quanto? 3. 3º dia. E consigo 12 discípulos, em particular. Jesus toma consigo 12 discípulos em particular. Ele não vai tratar os discípulos na coletividade. Por que em particular? Cada um tira sua conclusão. Não é porque é amiguinho, não. Tá bom? Não é porque ele gosta mais do João, do Pedro, não é por isso não. Tá bom? E é durante a caminhada. Ele toma consigo 12 discípulos durante a caminhada. Ele não para tratar. É no processo. Porque o processo não estanca. O processo é itinerante. O progresso, a marcha, ela é perene, eterna. E disse para eles, ele vai ter que explicar isso.
O dizer aqui, Jesus fala com autoridade. Jesus diz assim: eis que estamos subindo para Jerusalém. Qual que é o símbolo da subida para Jerusalém? Jerusalém. Qual que é o símbolo de Jerusalém, Denise? Oi? É o templo. O que mais que eu posso falar de Jerusalém? Posso associar com o André Luiz, livro No Mundo Maior? No Mundo Maior, casa mental. Terceiro andar. O superconsciente, Jerusalém. Oi? O piso. Aí você falou das colônias espirituais. Colônia espiritual, na verdade, é degrau. Porque colônia espiritual é transitória. Ela não é perene. Ela existe em função das necessidades daquela ambiência do planeta X, ou da dimensão Y. Jerusalém representa o futuro. Ponto. Nós temos que percorrer essa semana para depois chegar em Jerusalém. Tá? E eis que estando subindo para Jerusalém, ele diz assim: e o Filho do Homem vai ser entregue aos chefes dos sacerdotes e aos doutores da lei, e eles o condenarão à morte. Jesus, então, nasceu há 2000 anos, certinho? O que aconteceu naquele período pós a desencarnação dele? Ou que envolveu nascimento, vida e morte. Ele veio, trouxe a proposta do Evangelho. Fechou? Ele nos oferece para que a gente pudesse metabolizar. O que nós fizemos com o ensino de Jesus? Nós, como sacerdotes, adulteramos o que ele disse. Por que nós adulteramos? Porque nós interpretamos ao nosso bel prazer. Nós instituímos, nós materializamos a proposta dele e criamos religiões. E como eu citei Moisés, Moisés veio para fazer o quê? Desautorizar os sacerdotes, porque os sacerdotes esconderam a mensagem dos egípcios, porque eles queriam poder. O que a liderança? O que a liderança? O que o orgulho, a vaidade, o egoísmo sustenta nas lideranças? Poder. E das questões que fomentam esse poder é a ignorância que envolve o sistema. Então, se você é escravo do poder, você só o é porque você desconhece o mecanismo e não tem força suficiente para superá-lo. Observem bem. Então, os religiosos criamos dogmas e inventamos o misticismo. O que é o misticismo? É a crença no sobrenatural. Futebol clube. Se eu desconheço, ele tem o poder. Eu tenho a força. Grayscore, né? Lembra disso? Então, a religião fez isso. Agora é interessante porque, além de Jesus ter sido entregue aos sacerdotes, como história, a mensagem dele, então, aqui nós estamos de acordo? Estamos? Que a mensagem dele foi aprisionada, ela foi avocada pelos sacerdotes, e os sacerdotes fizemos dessa mensagem um mecanismo de poder durante o tempo. Só que ele não foi preso só pelos sacerdotes. Ele também foi preso pelos doutores da lei. Quem são os doutores da lei?
E qual que é o poder que eles tinham na época? Poder jurídico, concorda? A justiça estava na mão deles, certo? Os doutores da lei hoje representam o materialismo. A ordenação jurídica só existe para confirmar o poder materialista. A questão da propriedade. O que cria o divisionismo entre os homens. Então nós precisamos de ter um ambiente favorável para se debater essa questão da legalidade. Está correto o raciocínio, Cláudio? Tem que tomar cuidado aqui, porque temos doutores da lei aí. Hein? Pegaram aí? Estou brincando. Entenderam o que eu estou falando? Então, a questão do direito só surgiu para regular, para controlar, para administrar o sistema que foi se desenvolvendo, pautado no interesse pessoal, no egoísmo, certo? No orgulho das castas, as vaidades. Por isso é que você vai discutir na justiça se é seu ou se não é seu. Porque, na verdade, se a bandeira fosse a da justiça divina, você não ia ter que justificar, ou você não teria que provar. Porque a justiça divina se pauta em cima da consciência. Aonde está escrita a lei de Deus? Responde para nós. Na nossa consciência. Uma pergunta, esses doutores da lei, você acha que liderança espírita entra aí também? Todo tipo de liderança, Luiz, com todo carinho e respeito. Desliga aí, tá? Com todo carinho e respeito. A liderança dentro de uma casa, dentro de uma família é assim. Ou deveria ser. No seu sentido positivo. Porque nós não podemos desconsiderar todo um processo evolutivo até então concebido. Foi necessário. Porque o mundo, a dureza do coração, exigia tudo isso. Não foi Jesus quem falou, por exemplo, na questão do adultério? A mulher que foi pega em adultério. O que ele falou? Quem não tiver pedra, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Por que existe o divórcio? Por causa da dureza do vosso coração. O divórcio, no quanto lei, lei mosaica, foi instituída para que nós pudéssemos criar um procedimento de fidelidade. Só que, se a gente for esmiuçar o pensamento mosaico ou egípcio, porque Moisés foi aluno da escola egípcia, certinho? Mas ele foi o aluno principal, porque ele entendeu e transcendeu. Mas quando Moisés fala assim, sobre o não cobiçar, ele está desenvolvendo conosco um princípio extraordinário que precisa de ser discutido hoje à luz da doutrina espírita sobre essa questão do interesse pessoal. Quando ele fala de fidelidade, ele está falando de ser fiel a pessoas? Ou hoje a gente pode discutir essa fidelidade quanto a propostas? E qual é a proposta que devemos ser fiéis? Não é a que brota da consciência? A lei divina não está aqui? Quando nós não somos fiéis à lei divina, nós estaremos cometendo um adultério. Quinta-feira nós trabalhamos a questão do aborto aqui. Eu contei para o Júlio, que foi assim, a vida, esse tempo todo de espiritismo e antes de espiritismo, eu sempre trabalhei a questão da concepção em nível psíquico, que na verdade é ideia neoplatônica, não é? De você receber uma semente da verdade, ser concebido por ela e você dar germinação. Isso tudo é em nível íntimo. E aqui, quinta-feira, a gente estava discutindo a questão do aborto aqui, o assunto saiu, porque está em pauta aí na nossa sociedade. Na Argentina, eles recusaram a legalização, no Brasil ainda está se discutindo. Extraordinária essa discussão, porque mostra que, que nós estamos fomentando a conversa democrática. Então todo debate, ele traz benefícios, e nós não podemos ser intolerantes com os debates. Mas, em função disso, nós soltamos aqui que nós podemos cometer, para não dizer que cometemos, abortos. Pensa nisso. Dentro dos princípios da ideia, do saber.
Você pode adotar métodos anticonceptivos, como pode também adotar procedimentos abortivos, no que remonta às ideias que estão sendo trabalhadas na sua intimidade, na sua consciência. Pegaram aí? Como que é extraordinário isso? O que nós estamos fazendo aqui com Jesus? Ele está dizendo para nós que os doutores da lei somos nós, que intelectualizamos tanto os processos que em nível religioso eu estabeleço uma regra religiosa comportamental para tratar da moral, mas na verdade são procedimentos que encarceram. Isso é dogma e isso é misticismo. O misticismo é o mesmo fomento. Eu estou no meio da bagunça, então tá, mas agora eu estou arrependido, vou fazer uma prece. Senhor! Muda até o tom de voz. E começa a ficar todo arrepiado. E os espíritos se aproximam e dizem, agora eu vou me sublimar. Eu estou entregando para terceiros o que na verdade é competência, é dever de realização minha, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas ações. Isso é misticismo. Misticismo é crer no sobrenatural. Futebol clube que eu brinquei aqui. E só para terminar. Então, se em nível religioso eu crio dogma, eu me movimento com misticismo, no plano das relações eu estabeleço o materialismo como norma de conduta. E o que é o materialismo? É esse movimento para dominar e atender apenas os anseios fisiológicos, os princípios da sensação, o prazer, a acomodação, o bem-estar. Pegaram aí? Então o materialismo não é apenas falar que materialismo é consumismo, é aquela pessoa que está interessada só no shopping center ou no World Trade Center. Isso é apenas símbolo, isso é mito. Na verdade, o materialismo é muito mais do que isso. A negação, né? A ciência hoje, a própria filosofia foi toda deturpada dos princípios morais e elegendo ideologias, e esse movimento de ideólogos surgiu lá na França, pós-Revolução Francesa, com ideias positivistas, negativistas, no que remonta à religião natural, aos princípios morais, esse movimento espiritual que está dentro da gente. Cláudia, você pediu a palavra, passa o microfone para ela. Só um minutinho, abre para ela. Você, Júlio, e os companheiros espirituais deram aí um apanhado do início até hoje, em poucos minutos. E o que eu queria colocar era o seguinte: sacerdotes, doutores da lei, nos trazem a heteronomia, normas de fora para dentro. A construção trazida pelo Cristo, conhecereis a verdade vos libertará. Princípios trazidos pelo Cristo desenvolve a autonomia com base nas regras de amor, da moral, da construção. Da liberdade. Da liberdade. E quando eu faço um contraponto com as ideologias postas, movimentos sociais de contraponto, continua a ser uma regra oposta, num outro sentido, heterônoma ainda, não uma construção de... Né? Então você cria um contraponto também sustentando um outro tipo de poder, que não aquele poder natural, né, desses princípios morais. Né? Então, o que você trouxe aí foi um histórico assim, pesado, né? Esclarecedor, mas que tem que ser bem pensado e digerido. Né? E aí, Cláudia, só para a gente concluir o texto aqui, porque ele vai elucidar e vai deixar de ficar pesado. Porque, na verdade, o peso, só para esclarecer, tá? Não é contraditório, não. Só para esclarecer. O peso, na verdade, somos nós que damos. Porque, na verdade, quando a gente passa pela história
e você olha para a história com os olhos atuais, você está cometendo um equívoco. Inclusive o Paulo Figueiredo dessa obra, eu já falei para vocês desse livro? Não? Revolução Espírita, Paulo Figueiredo, é a obra do momento. Porque ele vem falar da Revolução Espírita e nós estamos... E a essência do livro é Revolução Moral. 14 letras, 2057 ali do Emmanuel. Mas, na verdade, o que o Paulo faz? Ele propõe um resgate da teoria espírita. Para a gente entender o que nós estamos fazendo com o espiritismo. Então ele faz uma construção de todo esse processo de heteronomia, né, Luiz? Tudo que aconteceu em todas as escolas, com os filósofos, etc, etc, até ele vai reconstruir o século XIX, ou melhor, o século XVIII, antes, Revolução, e o século XIX, né, século XVIII, pós-Revolução. Para a gente entender em que ambiente que o espiritismo surgiu, entendendo inclusive o papel de Allan Kardec como aquele que organizou as ideias de 2 séculos, entre aspas, de debates, e resgata a Academia Francesa, onde existia a matéria ciências filosóficas, ou espiritualismo racional, como queira. Não é isso, Luiz? Então, enquanto você pega... Então, esse resgate é extraordinário, porque a gente vai começar a entender a doutrina espírita com outros olhos. E verificar, inclusive, repetindo, como você falou sobre o sacerdote, etc., dentro do espiritismo, nós vamos observar que o nosso comportamento no centro espírita, como líderes, como médiuns, como dirigentes, como passistas, evangelizadores, expositores, é um comportamento que ele se aproxima de todas as escolas, ou de muitas escolas heteronômias. E a gente está falando em nome do espiritismo. Então, eu uso, para ser prático, eu vou usar um discurso aqui sobre causa e efeito. Toda hora a gente encontra expositores espíritas falando que existe karma. O que é o karma? O karma é pagamento de pecado. O karma é em função da queda. O karma, na verdade, é um princípio que vai contra totalmente a este processo de desenvolvimento do espírito, em que o livre-arbítrio é utilizado à medida em que ele vai se conscientizando. E o se conscientizar define, repito, responsabilidades. E a responsabilidade, na verdade, vai nos trazer, portanto, um entendimento quanto ao que nós fazemos e o que nós colhemos. Não é? E você só está colhendo porque você está em aprendizado. A partir do momento que você entendeu aquela lição e resolveu aquele problema, você não tem que colher mais aquilo. Vocês entenderam? Então, eu dei só um detalhe pequeno. A fala dos espíritos o tempo todo está falando que nós estamos aqui dando passe porque ontem eu cortei a mão de alguém. Vocês entenderam onde que nós estamos chegando? É complexo o assunto. Eu não estou dizendo que não ter a mão não tem a ver com eu ter cortado a mão. Eu só estou dizendo que o processo ele não pode ser rotulado, ele não pode ser engavetado, ele não pode ser aprisionado. E a lei ela é compreendida por você, Heloísa. A lei é compreendida por mim. A minha lei é diferente da sua. Porque a sua história, a sua maturidade é diferente da minha. Eu não posso comparar o comportamento de um indivíduo que tira a vida, porque ele é inocente no seu sentido, desculpa, no seu sentido de ser puro. Ele não tem entendimento, ele tirou a vida do outro. Costuma significar a mesma coisa que está matando um passarinho, para alguém que tenha consciência mais ampliada. Agora, um outro que já conhece o mecanismo e que naquele instante em que ele vai tirar a vida, ele está tirando a vida por como é que eu falo? Crueldade. Com crueldade, a conversa é diferente. A consciência dele, que eu não consigo entrar lá dentro para ver o que a consciência está falando com ele, mas se a consciência dele está dizendo, não faça isso, meu filho, e ele faz,
é óbvio que a consequência é danosa. Muito diferente daquele que não sabe, não tem a manifestação íntima. É diferente, é um estágio muito anterior. Por isso é que o animal, quando mata, não existe responsabilidade moral. Quer ver um exemplo? Pega um animal, um cão, que foi adestrado para ser violento. Por sinal, demonstra o campo mental do adestrador. Certinho? O cão, quando matar por violência, esse cão que está matando por violência, ele não é um cão diferente de um outro que matou por um processo de conservação dele. Esse cão aqui não é pior do que o outro. Porque esse cão aqui, ele não pode ser avaliado, porque ele não tem senso crítico, ele não tem senso moral. Foi você que levantou o dedo. Captaram o que nós estamos dizendo? Então o assunto ele tem que ser tratado com muita calma. Por isso é que esses 4 anjos aqui, eles são desafiadores. Vamos lá, Luiz. O trem aqui está meio apertado hoje. Passar um pouquinho. Só voltando no livro que você abordou, quando ele faz uma contextualização da época, né? Aí a gente compreende, porque quando a gente começa a estudar o Espiritismo, quando Allan Kardec fala da doutrina espírita e da aceitação que houve, né, do Espiritismo, eu ficava sem entender por quê, né? Mas a gente percebe nessa leitura que antes do Espiritismo chegar, já havia toda uma preparação ambiental, porque na verdade muitos filósofos, muitos pensadores e mesmo pessoas do povo, havia uma sede pelo entendimento racional da religião, que era uma coisa que não tinha, porque a religião, principalmente a Igreja Católica, ela deixou muita carência nesse aspecto, de explicar de uma forma racional o que somos, de onde viemos e para onde vamos, né? Então, houve toda uma filosofia anterior, todo um ambiente preparatório, que quando chega a doutrina espírita, ela vem como um copo d'água, uma pessoa que está extremamente sedento. E aí foi um banquete, o Livro dos Espíritos. Só para terminar essa passagem aqui, para vocês entenderem um pouquinho mais de história, porque agora vai ficar fácil, até não preciso nem de explicar. Então, o Filho do Homem vai ser entregue aos chefes dos sacerdotes e doutores da lei. Até aqui tudo bem? E o que aconteceu em seguida? Jesus disse assim, ele faz uma profecia, e eles o condenarão à morte. Esse sistema condenou à morte o Evangelho. Eu não estou falando de Jesus, que na verdade ele está fazendo uma profecia dos acontecimentos decorrentes, não só da morte física dele, mas do que era mais importante. Vocês estão entendendo como é que isso aqui é simbólico? E quer ver como é que fecha? Jesus diz assim, e o entregarão aos pagãos para zombarem dele. Sabe aquela passagem do Evangelho que Jesus diz assim, não dê coisas santas aos cães e não atireis pérolas aos porcos? Foi o que nós fizemos com o Evangelho durante 2000 anos. Nós zombamos. Porque doutor da lei e sacerdote somos nós, que viemos caminhando no tempo. Você não pode trabalhar. Esse discurso ele não é um discurso para ser trabalhado com quem é doutor mesmo, com quem é sacerdote mesmo, porque não vai entender. Não, o sacerdote e o doutor é aquele pessoal lá daquela época lá. Ou então vai falar assim, o sacerdote católico vai falar assim, não, é o sacerdote, então é o sacerdote protestante lá que está cobrando dinheiro. Aí se você falar para o sacerdote pentecostal, ele vai falar assim, não, é o padre lá que é pedófilo, que cobra lá na missa. Entenderam o que eu estou dizendo? Transfere. Transferir é zombar. É zombar do que, na verdade, a mensagem propõe, porque a mensagem é para cada um. Sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito vos amardes.
flagelá-lo e crucificá-lo. Eu não vou falar da flagelação com os cristãos, com os mártires. Eu não vou falar do tanto que o cristão até hoje é flagelado, é crucificado. Porque nós estamos falando de nós mesmos, né? Mas a gente tem na história. Vamos pensar aqui no Chico Xavier, ele não foi flagelado no seu sentido, acepção da palavra. Mas o Chico foi crucificado e é crucificado até hoje. O indivíduo me mandou uma mensagem falando que o Chico e o Emmanuel disseram que o Papa é a besta apocalíptica. Sim, o cara leu o livro e não entendeu bulufas. Não entendeu bulufas. Não, mas está escrito no livro A Caminho da Luz. Aproveito para esclarecer. Pode, Júlio? Esclarece. Nós estávamos dizendo que esse processo que Emmanuel aponta em A Caminho da Luz é um fato, porque lá, com referência ao Papa, existem 3 títulos em latim desses papas, cuja soma dá 666. Isso é incontestável, isso é fato. Então isso representa que esse grande movimento de adulteração, que o Carlos Alberto veio falando, de condenação, de adulteração, de zombaria, ele teve uma expressão materializada pelo materialismo, que deu uma boca para que certas coisas fossem anunciadas, né? E o quadro ou o cargo que foi criado de um representante supremo de Deus na Terra e que depois foi declarado infalível, representa a entronização da conspurcação que houve no Evangelho. Então, quando nós estamos estudando Espiritismo, o que é? O Consolador prometido, que Jesus anunciou, que viria restabelecer todas as coisas, nos fazer lembrar de tudo quanto ele nos dissera e acrescentar o que ele não pôde dizer, é esclarecedor para nós que houve um movimento de deturpação, que houve um movimento de conspurcação, e o Emmanuel simplesmente dá nome à estrutura que foi evidenciada. Não quer dizer que o elemento que hoje é o Papa, ele é a besta apocalíptica. Não é isso. Muito pelo contrário, ele está lutando por um mundo melhor. Está lutando para que o mundo avance moralmente. Agora, evidentemente que em termos de cristianismo, você não pode definir que uma pessoa é representante suprema de Deus na Terra e que essa pessoa é infalível quanto ao decreto de decisões para o povo. Cada um de nós é representante de Deus na Terra, à medida que nós formos vivenciando as leis. Não sei se deu aí, Carlos Alberto, para projetar alguma... É isso aí, sem dúvida. E a gente vai percebendo, então, que mais um ingrediente é a questão da questão de criar um poder místico que não existe. E os homens alimentam isso. Então é o sistema religioso tradicional que se transforma em mecanismos da besta apocalíptica. Como o sistema materialista que eu me referi também representa a besta apocalíptica. Ou seja, a besta apocalíptica, que a gente vai estudar muito aqui para frente, que é a serpente que seduziu Eva, a besta hoje, ela está numa outra dinâmica. É o dragão, é a besta. Besta, relembrando, né, o cavalo, né, os animais ali naquele sentido. Se você for na mitologia grega, você vai ter o Pégaso. Lembra do Pégaso? O cavalo com asa? Para você viajar, para chegar no Olimpo. A besta apocalíptica é o contrário do Pégaso.
Porque o Pégaso, na verdade, é um animal que desenvolve a asa, 2 asas, do saber, né? E do sentimento. E aí, essas asas vão favorecer para que ele supere o peso das paixões, né? De toda essa estrutura que foi consolidada através do tempo, para que a gente possa voar até o Olimpo, aonde residem os deuses. Os deuses são arquétipos das virtudes. Então, quando você se aproxima das virtudes dos deuses, que são os anjos aqui, que é o tema nosso, né? Os anjos são representações das divindades, é o espírito de verdade. Nós falamos muito do espiritismo aqui hoje. O espiritismo é regido por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o espírito de verdade, é o coordenador de anjos, ou espíritos que se graduaram. Eles não foram privilegiados e ganharam as asas de anjo. Essa aí é uma visão deturpada. Fechou? Então, quando a gente aproxima dos deuses, qual que é a ideia? O mito aqui, e que precisa de ser explicado, é: próximo dos professores, nós estaremos diante da possibilidade de aprender com eles. Porque o papel dos anjos, dos eleitos, dos espíritos superiores, é ensinar. Porque o líder do Olimpo, né, Zeus, Zeus, na verdade, é a perfeição. Jesus, que é o filho de Zeus, não é isso? Apolo? Nossa, tem tantos milênios que eu não trabalho nessa vibe, mas vai lá. Então, Apolo, se eu posso associar com Jesus, se eu estiver cometendo uma gafe aqui, me perdoe, mas a definir o seguinte: o filho de Deus, ou aquele espírito que na verdade somos todos filhos de Deus, mas aquele que é o mais evoluído, qual que é o papel dele? Ele vem ao mundo e diz assim: eu não vim falar de mim. Eu não vim contar para vocês quem que eu fiz, o que que eu sou, o que que eu... Não. Eu vim aqui em nome de Zeus. Eu venho aqui em nome do Olympus. Eu venho aqui em nome da espiritualidade superior e realizar a obra. Qual que é a obra dele? Qual que é a obra de Jesus? O que que ele se intitula? Ele vem trazer o amor e se intitula professor. E a proposta dele é a proposta de autonomia, porque ela liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. É o versículo 32 do capítulo 8 de João. Agora, no versículo 34, na sequência, ele fala da heteronomia. Quando ele fala assim, quem comete pecado é servo do pecado. Eu posso trabalhar esse pecado em nível da lei que vem de fora, que ela pune mesmo, mas a lei mais extraordinária é a de dentro, que ela é que te cobra. A lei sua que está falando assim: Heloísa, vai lá em Belo Horizonte, vai lá ver os amigos. Obrigado, Heloísa, que você veio. Não é? Que bom, tem um estudo Apocalipse que você assiste lá da fazenda. Não é? Olha que barato, que você pudesse, hein? Escutando passarinho, vaca, boi, aí. Heloísa lá na fazenda, e ela me conta pra gente que acompanha lá. E olha, os espíritos fazendeiros também acompanham com ela. Mas não, hoje ela veio e trouxe esse agrupamento tudo com ela aí, ó. Não é? Foi a sua lei, a lei que está te movendo. Você cometeu pecado e você é serva do pecado? Não, não é pecado porque comeu a maçã, fez bobagem com as coisas, não é isso. O pecado aqui agora para nós, sabe qual é? Ficar à toa. Fica à toa. Diz o Emmanuel que é suicídio indireto. Ai, meu Deus. Ficar à toa. O ócio é vício, sabia? O ócio se transforma em vício, instaura reflexo. E tem muita gente com depressão por aí, porque se viciou em ficar à toa.
Aí tem hora que eu queria fazer, mas está tão bom. E aí vai passando os anos, chega um tempo que a pessoa não tem força. Ela vai ter que vencer isso com o tempo. Então ela está tendo a oportunidade de rever conceitos. Cláudia, vamos lá que eu preciso fechar. Não, é só uma frase, eu escutei essa semana uma pessoa da ciência falando assim, não se pode conceber a religião pela razão. A fé, ela vem, não tente compreender pela razão, porque você não vai chegar a lugar nenhum. A fé chega pelo maravilhoso, pelo contemplar, pelo sublime, né? Mas você vê que o que a pessoa está colocando é um vício da crítica centenária, desde o positivismo. Porque, na verdade, desde o século XV, nós ficamos tão encarcerados com o dogma religioso que a ciência ela era tratada pelos sacerdotes, eles é que tinham autoridade. Então, desde Galileu, esse grupo aí, não estou falando dos anônimos ao longo do tempo, por favor, não podemos desconsiderá-los, mas no movimento de Galileu, depois de Copérnico, né, de Newton, depois viemos na sequência. Então, o Newton é considerado pelo Kant, pelo filósofo Kant, como aquele que deu o start no processo da ciência, mas uma ciência que visava entender a organização dos elementos. Ele chegou na ideia da gravitação, era a organização dos elementos no campo externo. Mas Newton, o Júlio é fã do Newton, e o Newton escreveu um livro sobre o Apocalipse, tá? Uma interpretação, porém ele faz uma interpretação histórica do Apocalipse. Vocês acham na internet. O Newton tinha o cuidado e intuitivamente ele agia assim, ele não via que Deus estava fora da ciência. Esse foi o grande diferencial do pai dessa ciência. Tanto que ele vai estudar a divindade, só que ele entendia Deus como a manifestação do Criador na natureza humana que é pura. Ele dizia, você é essencialmente bom, porque você tem a perfectibilidade. Você não é perfeito, mas você tem o potencial da perfeição em você. Ou seja, o Newton falava da religião natural. Em paralelo a Newton, vem surgir Jean-Jacques Rousseau. Então esses dois, Newton e Rousseau, foram os dois pilares, o primeiro ou o segundo caminho, para a gente chegar num terceiro caminho com o Espiritismo. E Rousseau que veio trazer a ideia da liberdade, porque dentro dessa natureza divina, Deus concede para o espírito a oportunidade dele se desenvolver e a partir daí ele vai descobrir a liberdade. E a liberdade, como nós dissemos aqui, vai trazer autonomia. Olha que extraordinário tudo isso. Então, Cláudia, o assunto que você trouxe é muito sério, porque nesse processo veio o contraditório. Então, quando se discute a questão de que não é possível discutir Deus pela razão, porque esse ponto foi um ponto muito explorado pelos materialistas, porque a ideia deles era tirar Deus, arrancar Deus da ciência. Né? Tanto que nós citamos aqui o século XIX, em que Deus, depois da Revolução Francesa, do materialismo que veio depois da Revolução Francesa, houve um grito da sociedade e Deus, ou a moral, a filosofia, a metafísica é espiritismo puro, voltou para as academias. Eles foram discutir, olha que barato, o espiritualismo racional. Esta era a matéria da Academia de Soborne e depois ramificou para as escolas. Espiritualismo racional. Eles debatiam tudo isso que nós estamos só discutindo. Só que depois veio outra Revolução Francesa, aquele sistema todo foi destruído, e aí o positivismo, né, de Comte, de tantos outros, entrou, e até o Paulo comenta uma coisa no livro, né, que Allan Kardec e aquela turma que estava com ele, eles não conseguiram prever o que aconteceu.
o materialismo entrou e derrubou tudo que foi construído naquela época. E a ciência que nós temos hoje, e é por isso a argumentação, a razão, a crítica científica, ela não tem competência de estudar Deus. Então o que o companheiro falou, ele está certo, porque ele está apoiado em todo um sistema que foi construído. Então Deus tem que ser pelo maravilhoso. É uma válvula de escape dele, entendeu? Então ele não está errado, ele está mal posicionado na história. E é esse o papel que o Espiritismo oferece, resgatando a história para a gente entender o que está acontecendo, inclusive nas universidades. Para a gente entender agora, ufa, Jesus, o Senhor dá cada tarefa para nós. Para a gente entender agora que depois de zombarem dele, de flagelá-lo e de crucificá-lo, Jesus diz assim: e no terceiro dia ele ressuscitará. No terceiro dia. Nós estamos iniciando esse terceiro dia. Então todas essas ideias estão ressuscitando. Elas estão ressurgindo pelas vozes dos espíritos. Por uma ciência que tem princípios de análise, de dedução, de desenvolvimento de outras ideias, mas é uma ciência que vem do alto. Ela não está nas academias, porque as nossas academias estão cheias de princípios materialistas. Mas devagar, a partir do despertamento das almas, e foi por isso que Jesus chamou 12 à parte, ele está chamando vocês. Ele está chamando a todos nós que estamos assistindo esse vídeo aqui, que vamos assistir esse vídeo depois, sei lá quando. Ele está chamando a você para que você faça uma análise calma, prudente, amorosa, mas científica. E que vai te trazer consequências filosóficas. E essa consequência filosófica, para cada um de nós, ela vai trazer uma repercussão extraordinária. Porque você vai olhar para sua mãe, seus filhos, você vai olhar para o seu primo lá, para aquela criançada que vocês atendem lá em Diamantina. Olha a história deles. Fundaram um centro, não é? Graças a Deus, com debates que surgiram inclusive aqui, na FEAC. Fundaram um centro, estavam num centro, desenvolveram um bom trabalho, aí as trevas apresentou, eles tiveram que impedir o trabalho, saíram, foram para um outro ambiente, começar tudo de novo. Um grupinho de poucos trabalhadores, abriram a porta, daqui a pouco tá na roça, a gente fala assim, tá empencado, é de penca, sabe? Empencado de menino, um bairro carente da nossa querida Diamantina, região que tem um compromisso espiritual seríssimo. Começaram com 9, hoje tem 70. Diamantina tem um compromisso espiritual seríssimo, porque aquela cidade foi construída pelas mãos dos negros, escravos. Esses espíritos vieram de uma outra instância como degredados, como capelinos o foram, chegaram aqui e foram ter oportunidade pelo trabalho e pelo acolhimento que o Brasil ofereceu lá naqueles períodos da colônia. Então foi lá, abriu, aí daqui a pouco a casa, investiram dinheiro na casa. Aí a dona da casa, que é religiosa de uma outra denominação, quando descobriu que aquele trabalho era espírita, disse: não, a minha religião não permite que eu ceda a minha casa para um trabalho do demônio. Então vocês podem me devolver e eu não quero saber mais desse contrato, não. Então Jesus está dizendo: vão zombar dele, vão flagelá-lo e vão crucificá-lo. Todo cristão, Flávio, como toda tarefa cristã, como todo trabalho, como a Rede Amigo Espírita faz, a FEAC faz, trabalhos sérios, eles vão ser combatidos. Vai haver zombaria. Todo movimento seu, na sua família, vai ser tratada como você é um lunático.
Você é fanático. O que você está indo lá fazer de novo naquele centro? Você está lendo de novo, vem cá, vamos para a festa. Não, eu estou fazendo um estudo aqui. Nossa, mas que coisa alienante é o espiritismo, a falta de paciência. Mas na verdade, gente, é porque não chegou ainda o terceiro dia para estas pessoas. Para nós começou o terceiro dia. Jesus está ressuscitando. Mas esse ressuscitar aqui de Jesus é apontar que é o terceiro dia, lembra? O segundo dia ele não desce à mansão dos mortos para cuidar de Judas. A gente não aprendeu isso aqui? O segundo dia, esse segundo milênio que está findando, em termos históricos, sim. Mas tem espírito, Heloísa, que não viu nem Jesus nascer. Tem agrupamentos espirituais, concorda? Que estão se degladiando. Que você vai ver lá, está metralhando, etc. Que a gente fica assim, meu Deus, mas que espíritos rebeldes. Isso é a concepção de muitos espíritas, analisando o contexto lá de fora. E estes aí vão ser expurgados. Oh, meu querido amigo, esses espíritos aí, que você está rotulando como espíritos depravados, embora hajam aos milhões, muitas vezes é espírito simples que está com a metralhadora, da mesma forma que seu filho está no videogame, ele não tem noção do que ele está fazendo. Entenderam aonde que o assunto aqui tem que... o parafuso aperta para o nosso lado? Então nós não podemos julgar porque nós não sabemos qual é a realidade de cada um. Concorda? Então tem espírito que não viu Jesus nascer. Tem agrupamentos aos milhões que estão no primeiro milênio pós-Jesus. Tem outros que podem estar num processo de ver essa ressurreição. E já tem espíritos que já estão na ressurreição plena, que estão trabalhando com Jesus no jardim. E para terminar, não esqueçamos que quem foi ao encontro de Jesus no terceiro dia foi Maria Madalena. Essa passagem é um dos, no dizer de Emmanuel, é um dos instantes mais extraordinários do Evangelho. E quando o Emmanuel fala que é um dos instantes extraordinários, para um bom entendedor, pinga a letra, né? Por quê que é um dos instantes mais... É a humanidade que estava morta, a humanidade que está querendo se soerguer. Pegaram aí? Você quer falar para a gente encerrar? Dentro do que você está falando, não sei se tem a ver. Maria de Madalena, a gente sempre representa a mulher como sentimento, né? Então, dentro de um processo racional que nós estamos falando aqui, se não houver nessa razão o sentimento nosso em relação a Jesus, nós não vamos reencontrá-lo. Então, acho que quando expressa Madalena, que é a primeira a encontrar Jesus, é o sentimento que afinizou, que está indo encontrar com Jesus, e não a razão, né? Mas na verdade, sim, é a razão dotada desse sentimento que vai ir de encontro a Jesus. Sim. Não sei se ficou claro. Num processo de soerguimento, porque ela era a humanidade conspurcada, tida como possuída por 7 pecados, 7 demônios, 7 pecados capitais. Então olha que extraordinário. Então, para a gente entender essa ressurreição, a gente tem que trabalhar nesses princípios que nortearam a nossa vida até então. E o terceiro dia está aí à nossa porta. Graças a Deus. Graças a Deus, o tempo acabou. No seu sentido, não que estamos felizes porque acabou, mas é porque eu acredito que a nossa tarefa de hoje foi cumprida com o carinho de todos, a dedicação, o sentimento amoroso.
fraterno, porque a conjugação da liberdade, que vai propor igualdade, ela só será efetiva se ela tiver como pilar a fraternidade. Então nós não vamos chegar no outro com a mensagem de Jesus com discursos filosóficos, com racionalidade. A mensagem de Jesus atinge coração e o movimento se dá pela expressão fraterna, que fraternidade é a mãe da caridade, que é o amor em operação. Abre o microfone para mim. Eu gostaria então de encerrar a nossa manhã. Eu vou pedir para que o Flávio, que nos visita, um grande abraço na esposa. Hoje, o sábado de manhã, ela está aliviada, porque o Flávio assiste o Apocalipse no quarto com a esposa dormindo. Ela fala assim: Carlos Alberto, toda manhã de sábado eu tenho que ouvir a sua voz. Aí eu falei assim: que Apocalipse, hein, minha filha? Então, transmita um abraço para ela, para todos os amigos do Movimento Espírita, a Débora, o seu companheiro, o médico, como é que é o nome dele? O Cláudio, a esposa dele, todo mundo lá. E que Deus abençoe. E quem sabe a gente volta lá em breve para a gente poder conversar sobre o Evangelho e a doutrina espírita. Então, com isso, Flávio, muito obrigado. Obrigado, Heloísa. Obrigado a todos vocês, a todos os web amigos, a audiência. A gente pede que compartilhe o vídeo, que acionem o sininho aí para serem avisados, para receber as transmissões da Rede Amigo Espírita. Divulgar esse trabalho é, na verdade, promover o bem. E nós estamos rumo a completar ou atingirmos a família de 1 milhão de amigos. Então, peço a vocês que convidem as pessoas a se cadastrarem. 0800, ok? É tudo de graça, mas o benefício é muito bom. Então, Flávio, faça a prece final por nós e assim eu me despeço de todos. Meus amigos,